conversar hoje sobre um tema extremamente comum, uma doença extremamente frequente. Sem sombra de dúvida, a doença mais desafiadora de se fazer um tratamento adequado. Então, a endometriose é uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. Então, é a doença mais frequente, é a ginecopatia mais frequente, é uma das doenças que mais impacta negativamente na qualidade de vida das mulheres. É uma doença que tem sido muito pouco diagnosticada. Muitas mulheres apresentam essa doença e o diagnóstico não é feito. Então, existe um call to word, né? Existe uma tendência mundial de um chamado para uma atenção maior sobre a endometriose. Então, infelizmente, nós precisamos estimular que os profissionais, independente da sua especialidade, estejam atentos para fazer o diagnóstico precoce da endometriose, porque é uma doença que os sinais e sintomas podem se confundir com uma série de outras condições, a gente já vai comentar sobre algumas delas. E pior, o que mais acontece é que existe uma negligência em relação aos sintomas das mulheres com endometriose. Seja porque, número 1, se normatizou e se normalizou que sentir dor é algo que as mulheres estão adaptadas e que faz parte da vida da mulher, e isso não pode acontecer, nós não podemos normalizar a dor como algo comum, apesar de ser frequente, mas aquela dor que impacta a qualidade de vida, que tira a menina de ir para a escola, que impede uma mulher de ir ao seu trabalho, esse tipo de dor ele não pode ser encarado como algo normal. Isso que a Eliane está comentando aqui é algo que a gente escuta o tempo inteiro e que os trabalhos científicos também têm mostrado, que muitas vezes a mulher procura 1, 2, 3, 4, 5, 10 profissionais antes de fazer o seu diagnóstico. Grande parte das vezes o que ela escuta nas consultas médicas é que isso é normal e que isso vai melhorar quando engravidar e que isso faz parte e que isso é frescura e que isso é bobagem e que toma analgésico e segue, e as pessoas não investigam. E esse é o grande problema. Existe um gap muito grande entre o início dos sintomas e o diagnóstico de endometriose. Aqui no Brasil, para vocês terem ideia, esse gap é de 10 anos, ou seja, a menina ou a mulher, ela começa a apresentar sinais e sintomas de endometriose 10 anos antes de ser feito o diagnóstico. E com isso, muitas e muitas mulheres já fazem o diagnóstico no estágio avançado. Então, existe sim essa conscientização. Ano passado, em março, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um chamado mundial para que houvesse também um incentivo financeiro dentro da unidade básica de saúde, para que as pessoas comecem a entender que o diagnóstico da endometriose ele não é dado apenas pelo ginecologista. Porque às vezes a paciente com endometriose ela vai procurar o cardiologista por algum outro problema e ela comenta lá, nossa, durante o período menstrual eu sinto um pouquinho mais de cólica e às vezes eu tenho um ataque cardíaco. Então sim, o cardiologista precisa estar apto a fazer o diagnóstico de um paciente com endometriose. Todos os profissionais da saúde, tá? Não só médicos, mas fisioterapeutas. Às vezes o paciente começa a apresentar dor pélvica crônica e as pessoas acham que... E ela vai procurar, por exemplo, um fisioterapeuta, e se esse fisioterapeuta não fizer, não tiver noção de que a endometriose existe, de quais são os sinais e sintomas, quais são os sinais e sintomas de alerta e de alarme, para que a gente tenha esse olhar diferenciado, essa paciente pode passar no profissional e não ser feito o diagnóstico. Então precisamos sim disseminar cada vez mais o conhecimento em relação a essa doença, porque muitas e muitas adolescentes estão sendo negligenciadas em relação a isso, porque disse que a dor na adolescência é normal e também não é, e imaginava-se também que a endometriose era apenas um diagnóstico tardio, a partir da 3ª, 4ª década de vida, e isso também não é verdade. A gente tem visto cada vez mais meninas até pré-púberes apresentando sinais que mais na frente se configuram com a endometriose. Um outro detalhe extremamente importante, a gente sabe que a endometriose é a doença dos 5 Ds, pelo menos 5 para a gente lembrar. O principal, que é um dos que mais estimula a mulher a procurar um médico, e esse é um dos momentos em que esse diagnóstico é feito, é quando a paciente tem o D de dificuldade para engravidar. A infertilidade é um dos sintomas que fazem com que a mulher que está tentando engravidar há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, e já investigou uma série de outros fatores, ela ovula normalmente, faz o espermograma do marido, o espermograma está normal, ela já fez uma série de exames e até então, como ela era assintomática, ela não apresentava as dores, que eu já vou comentar, que são os outros Ds de endometriose, ninguém nunca parou para pensar. E aí ela terminou indo no esterileuto, o esterileuto pediu uma ressonância com preparo e veio lá, endometriose profunda.
E aí, naquele momento, diz, eita, essa paciente já tinha endometriose. Será que essa não é um dos motivos pelos quais ela não engravidou esse tempo inteiro? Então, esse primeiro D, que é a dificuldade para engravidar, a infertilidade, é um dos que mais impacta emocionalmente as pacientes. Eu vi aqui algumas pessoas comentando que tiveram depressão. Sim, a depressão é um outro D que é extremamente comum, seja porque a mulher fica ansiosa porque não fez o diagnóstico de forma correta, seja porque essa paciente ela apresenta alguns traumas, porque foi dito para ela que isso era normal. Então tem vários outros detalhes que a gente precisa entender, mas eu estava dizendo a vocês, então temos a dificuldade para engravidar, e nós temos as dores. A dor durante o período menstrual, que é a dismenorreia, extremamente comum. A paciente tem cólicas muito intensas durante o período menstrual, às vezes incapacitantes. A paciente apresenta dor para ter relação sexual, a dispareunia, geralmente a dispareunia de profundidade, a dor na penetração sexual, é algo que impacta muito negativamente mulheres que são completamente incapazes de ter e de manter relações sexuais. Eu já tive a oportunidade de conviver com algumas mulheres e de acompanhar algumas pacientes que se separaram, porque a paciente do doutor, na hora que eu estou na relação sexual, é como se tivesse uma gilete me abrindo minha vagina no meio, e meu esposo não entende isso. Então, um outro detalhe importante, eu sempre digo aos colegas, meus amigos médicos e profissionais da saúde que tratam mulheres com endometriose, tragam o parceiro para dentro da consulta médica. É fundamental que o parceiro da mulher com endometriose esteja dentro da consulta, porque às vezes ele não vai acreditar na esposa, mas se o profissional disser, talvez ele comece a ter um olhar diferente. Ele acha que a mulher que está com preguiça, que o relacionamento já está mais cansado. Então, isso é uma queixa extremamente comum. Muito bem, Ana, seu marido sempre vem mesmo na consulta. Então, nós temos dificuldade para engravidar, nós temos aqui a dor para ter relação sexual, que é a dispareunia, a dor durante a menstruação, que é a dismenorreia. As pacientes podem apresentar dor para evacuar, a disquesia, dor para urinar, que é a disúria. Então, é extremamente comum e esses sinais e sintomas, eles estão predominantemente presentes ou exacerbados durante o período menstrual. Mas existe também uma outra dor, a dor acíclica. Tem pacientes que apresentam dores fora do período menstrual. E aí várias pessoas começam a achar que por apresentar dor que não tem relação com a menstruação, que isso não é endometriose. Mas sim, endometriose pode ocasionar dor cíclica. E sim, doutora Eliane, existe uma série de outros sinais e sintomas. Um sintoma que é muito negligenciado e que saiu no último consenso de endometriose, fadiga. Já fiz um post sobre isso. A gente sabe que, por definição, a endometriose é uma doença estrogênio dependente e inflamatória. Então nós temos que ter um olhar atento que não é apenas o controle hormonal, o bloqueio hormonal que vai tratar adequadamente essa paciente. E aí trago informação que depois eu estou preparando uma série, 3 dias de aulas sobre endometriose, o Endometriose Experience, vão ser aulas para os profissionais da saúde, que a gente vai fazer um lançamento da nossa segunda turma do nosso curso Endometriose e Precisão. Então, existem outras coisas que a gente vai falar lá, mas só para trazer para vocês essa informação, 50% das pacientes que fazem o tratamento convencional são refratárias ao tratamento. Então, metade das pacientes que começam um tratamento focado única e exclusivamente no bloqueio hormonal permanecem com os mesmos sintomas. E é por isso que a paciente volta para outro colega e o colega diz, não, o tratamento é só bloqueio hormonal. E ela procura um outro profissional e o colega diz, é só bloqueio hormonal. E ela vai para um terceiro, para um quarto, para um quinto, para um sexto. Porque se a mulher não melhora, ela vai ficar pulando de um profissional para um outro profissional. E a gente precisa ter um olhar muito mais amplo em relação à endometriose. E esse olhar amplo é exatamente entendendo o componente inflamatório da endometriose. Por muitos e muitos anos, nós focamos apenas no componente hormonal, entendendo que a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então vamos apenas bloquear o estrogênio da paciente e vai dar tudo certo? Pero não útil, nós sabemos. E isso era até um mito, a gente sempre imaginava que as pacientes que tinham endometriose, quando entrassem na menopausa, em virtude dessa mulher não ter mais uma produção de estradiol adequada, geralmente esse estradiol fica indetectável, menor que 10, se essa paciente não for fazer reposição hormonal, a gente tinha a ideia de que essa mulher estaria curada da endometriose. E o que é que a gente tem visto? Tem mulheres que desenvolvem endometriose na pós-menopausa, e a gente não sabe se ela já tinha a doença só se expressou ali na pós-menopausa, ou se a paciente não tinha a doença e a doença apareceu na pós-menopausa. Porque, infelizmente, endometriose é uma doença que gera muito mais interrogações, muito mais perguntas do que respostas. Quanto mais a gente estuda a endometriose,
mais a gente se depara com um novo oceano azul de possibilidades terapêuticas, de possibilidades diagnósticas, de novas vias pelas quais a gente tenta entender por que essa doença surge. A gente sabe que, inicialmente, acreditou-se lá no começo do século XX que a endometriose acontecia por conta da menstruação retrógrada, ou seja, o efluente menstrual, ao invés de ser exteriorizado pela vagina da paciente, ele iria refluir do endométrio para as tubas e cairia na cavidade abdominopélvica. E essa queda, né, desse conteúdo endometrial na cavidade abdominopélvica, ela iria ser alimentada nos ciclos subsequentes pelo hormônio estradiol, porque a endometriose é uma doença estrogênio dependente. E o estrogênio, a exemplo do que ele faz dentro do endométrio, que é a hiperplasia e hipertrofia das células endometriais, ele também vai fazer nesses focos que acabaram de cair na cavidade abdominal. Mas essa teoria não explica, por exemplo, os focos que acontecem extrapélvico. Eu tenho um paciente que tem foco de endometriose no olho, a paciente menstrua pelo olho. Tem relatos de paciente, esse eu tive a oportunidade de acompanhar, uma paciente que tem endometriose na pleura, é uma paciente menstruava pelo pulmão. Existem relatos de paciente com endometriose no cérebro, que a paciente faz um AVC hemorrágico, faz um AVE durante o período menstrual. Então, como é que uma célula que a menstruação caiu para dentro da pelve vai justificar que essa célula chegou aqui no cérebro, chegou no pulmão, chegou no olho? Então, essa teoria por si só, a teoria da menstruação retrógrada, ela não é capaz de explicar esses focos extrapélvicos de endometriose. Então, a comunidade científica começou a pesquisar, tá? Não é só isso. E um outro detalhe que faz com que essa teoria, entendida dessa forma, exclusivamente de menstruação retrógrada, ela caia por terra, é que 90% das mulheres apresentam algum grau de menstruação retrógrada. E graças a Deus, essa não é a incidência de endometriose. Nós temos a incidência de endometriose já altíssima, 10% da população feminina brasileira. Só para vocês terem ideia, nós estamos falando de 7 a 8 milhões de mulheres só no nosso país que apresentam endometriose. Então, pessoal, André, por que você fala tanto de endometriose, meu querido? Porque 7 a 8 milhões de mulheres no nosso país apresentam essa doença. Então, nós precisamos capacitar cada vez mais profissionais. E você, meu amigo médico que está aqui, meu colega fisioterapeuta, enfim, profissional da saúde, que atende mulher com endometriose, se você não está fazendo diagnóstico, não é que você não está atendendo, você só não está fazendo diagnóstico dessas pacientes. Porque essas pacientes estão o tempo inteiro chegando nos consultórios médicos, chegando no consultório do dentista, porque 1 em cada 10 mulheres apresenta endometriose. Então nós precisamos entender. Então, voltando para as teorias, a gente tinha essa teoria da menstruação retrógrada, mas hoje em dia, o que a gente começou a entender, existem mais umas outras 5 teorias, mas a gente começa a entender que, mesmo quando essa célula ela cai num local que ela não deveria estar, porque aí até perguntaram hoje na caixinha de perguntas, doutor André, mas e se eu tirar meu útero, acabou a endometriose? Não, endometriose é a presença de tecido endometrial, ou seja, um tecido que reveste a cavidade do útero, fora do útero. Então, obviamente que o tratamento não é retirar o útero, porque retirar o útero não resolve os focos que estão fora do útero. E você não vai fazer aquela que a paciente diz, doutor, eu fui para um colega, ele disse que vai tirar tudo, vai tirar útero, vai tirar ovário. Eu digo, meu querido, aí você tiver um foco no intestino, né? Tira o intestino, se tiver bexiga, tira a bexiga, e você vai ficar, como diz uma paciente, o médico disse que me deixar oca por dentro. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa entender que o tratamento cirúrgico, ele tem um papel extremamente importante quando bem indicado. Mas vamos voltar para a definição da doença. Endometriose é uma doença hormonal e inflamatória. Eu sempre bato nisso, vocês vão me ouvir dizendo isso em todas as minhas lives. E não se opera hormônio e não se opera inflamação. Então, a cirurgia de endometriose ela é fantástica. A minha subespecialização é em cirurgia para endometriose, mas graças a Deus eu venho me dedicando a tirar as pacientes da fila de cirurgia, porque eu comecei a estudar exatamente essa parte de biologia molecular, do tratamento intracelular, de como é que a gente consegue silenciar e tentar diminuir a ativação desses focos da doença para que a paciente possa sair da fila de cirurgia. Porque, com certeza, a gente está extremamente comum a gente conhecer mulheres que já operaram 1, 2, 3, 5, 7. Tem uma paciente no meu ambulatório endometriose na universidade que já operou 16 vezes. Não só da doença, ela operou da doença, mas porque por ter operações anteriores, ela já fez aderência, aí fez uma obstrução intestinal, aí operou de novo, aí fez nova aderência, e aí vira um ciclo vicioso. Então, a gente precisa entender, né? Por exemplo, o Dr. Rafael, que está aqui, é um dos grandes cirurgiões de endometriose e é maravilhoso, e a gente precisa, tem várias pacientes que a gente encaminha para a cirurgia e que a cirurgia pontualmente naquele momento, ela vai ser fantástico e vai melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente. Mas eu vou até deixar um convite para vocês, meus amigos profissionais da saúde que estão aqui, dias 20, 21 e 22 de junho eu vou fazer
a imersão em endometriose clínica para você, profissional de saúde. O link está lá na minha bio, depois vocês colocam lá, eles vão pedir os dados de vocês. Eu vou mostrar até um trabalho novo que está sendo desenvolvido, que é exatamente para mostrar se a endometriose ela deve ser, se ela tem benefício com o tratamento cirúrgico, sim ou não. Então, se existe essa interrogação, será que toda paciente ela realmente precisa ir para a cirurgia o tempo inteiro? Então, esse é um recado que eu deixo para vocês. E a resposta é não. Grande parte das pacientes, elas vão se beneficiar muito mais de um tratamento clínico adequado que faça com que essa paciente mude as condições que fazem com que a doença progrida, que a doença se desenvolva, que a doença reincida, do que a cirurgia em si. E aí, quando necessário, se necessário, maravilhoso, a cirurgia vai ter um papel incrível. Mas entendendo que, se a paciente sai da cirurgia e ela não volta a ter um estilo de vida anti-inflamatório, que eu sempre brinco, e se ela não estiver pensando em engravidar naquele momento, ela não volta a um bloqueio hormonal, pode aguardar. Os trabalhos mostram, tem um trabalho recentemente publicado no Jornal de Ginecologia Minimamente Invasiva, eles fizeram um follow-up, pegaram mais de 2.000 pacientes com endometriose que foram operadas. Um grupo dessas pacientes foi feito bloqueio hormonal com a pílula anticoncepcional, nem era com o melhor tratamento, tá? Com a pílula anticoncepcional usando dienogéstico nessas pacientes. E o outro grupo, aqui eram 1.200 mulheres e aqui eram 800 e poucas mulheres. Esse outro grupo foi tomada a conduta expectante, ou seja, termino de operar, vamos aguardar, ver o que é que vai acontecer. Nesse grupo onde foi feito o bloqueio hormonal, a recidiva foi de 3% em 3 anos. Ou seja, a mulher operou e ficou fazendo um bloqueio hormonal, só bloqueio hormonal, não fez bloqueio inflamatório, não mudou o estilo de vida, não alterou a alimentação, absolutamente nada. Só o bloqueio hormonal fez com que 3% dessas pacientes precisassem operar novamente. E aqui no outro braço fez com que a doença voltasse em 30% das mulheres em 3 anos. Ou seja, 1 em cada 3 mulheres que é operada e que sai da cirurgia sem fazer bloqueio hormonal, sem mudança para um estilo de vida anti-inflamatório, ela vai voltar a ter a doença em atividade, provavelmente precisando de uma nova cirurgia. Então eu até digo, você vai ficar deixando as datas programadas, minha querida, vamos operar dia 15 de março de 2022, quando for 16 de junho, já deixa na sua agenda de 2023 para a gente operar de novo, em 2029, em agosto, é uma data boa para a gente operar novamente. Estou falando isso de uma forma jocosa, mas obviamente que a gente precisa entender que não é isso o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a doença não volte. Uma pergunta que você está perguntando, Eliane, aqui, é que, veja, quando a gente opera a cirurgia, quando a gente faz uma cirurgia de endometriose, ninguém opera a endometriose com um microscópio de varredura eletrônica para você identificar célula. Endometriose é uma doença celular. O diagnóstico definitivo de endometriose é a presença de glândulas e ou estroma de tecido endometrial fora da cavidade. O que você opera são os focos visíveis a olho nu na paciente que você vai operar. Então sempre a cirurgia vai ser subótima, porque você não consegue ver aquelas células que já estão implantadas. Então esse pode ser um viés, que a cirurgia ela não conseguiu retirar todos os focos. Mas ninguém opera com microscópio eletrônico, então toda cirurgia vai, se a paciente não entrar dentro de um tratamento de bloqueio hormonal e de ajuste inflamatório, ela vai recidivar. Isso não sou eu, estou dizendo que eu não sou cientista, tá? Diga a todo mundo, eu não sou cientista, eu terminei meu mestrado que foi em avaliação da qualidade de vida das mulheres com endometriose e parei ali. A minha ciência hoje é pegar os artigos científicos, traduzir de uma forma que a gente consiga trazer para você, meu colega profissional da saúde, e que você aplique isso e impacte a vida das suas pacientes, das mulheres que vão te procurar para fazer o tratamento. Então, nós temos uma série de estratégias hoje que começam a fazer muito sentido. A gente precisa entender que alguns alimentos, eles têm uma ação pró-inflamatória no organismo da mulher que tem endometriose. Então, é extremamente importante que a gente entenda que mudar o estilo de vida e buscar uma alimentação mais limpa, uma alimentação livre de alimentos embutidos, livre de alimentos enlatados, de ultraprocessados, livres de fritura, com níveis de ômega 6 mais reduzidos, com menos açúcar, isso vai ajudar bastante. Existem vários trabalhos, eu vou mostrar para vocês, acho que é dia 21 de junho, tem vários trabalhos mostrando que, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo ela é fantástica para as pacientes. A gente tem que entender que, por exemplo, a paciente que faz uma dieta low FODMAP, que não é uma dieta para a vida, é uma estratégia terapêutica pontual. Ninguém vai fazer uma dieta low FODMAP por 30 anos, por 10 anos. Primeiro, que a vida vai ficar extremamente infeliz. Segundo, que essa dieta ela é uma dieta para quem tem síndrome do intestino irritável, que é extrapolada as evidências para quem tem endometriose, porque existe sim uma associação de quase 60% e faz diagnóstico diferencial, tá? Se você tiver diante
de uma paciente que tem síndrome do intestino irritável, ou seja, por que é que um gastro precisa estudar endometriose? Porque se a paciente está te procurando e ela tem síndrome do intestino irritável, existe 60% de chance dessa mesma paciente ter endometriose. E você precisa fazer o diagnóstico, e você pode muito bem conduzir o tratamento dessa paciente. Tá? Eu tenho uma coisa que eu sempre gosto de dizer aos meus alunos: a gente não pode colocar as nossas pacientes em caixinhas. Olha, se você tem endometriose, é a caixinha do ginecologista. Se você tem dispepsia, é na caixinha do gastro. Só que a gente tem uma mania muito grande de entender que cada médico ele só pode tratar uma determinada doença, que cada especialidade é detentor do conhecimento ou das pacientes daquela doença, e não é isso, gente. Nós precisamos cada vez mais, não estou dizendo que você não precisa ser especialista no que você faz, você deve sim ser especialista e ser excepcional no que você se propõe a fazer, e isso direciona o seu estudo, faz com que você consiga ter uma comunicação com as suas pacientes e uma capacidade de atualização muito grande quando você nicha. Mas é extremamente importante que você seja capaz de minimamente identificar, reconhecer, diagnosticar e pelo menos iniciar o tratamento das condições de qualquer paciente que chega no teu consultório. E quando a gente fala de endometriose, ainda mais, porque estou falando de 1 em cada 10 mulheres do Brasil. E outra, quem mais procura tratamento e assistência médica são as mulheres. Então, se a gente tem que as mulheres são as principais consumidoras de produtos de saúde, de serviços de saúde, porque o homem se cuida muito menos, a gente se cuida pouco. Quando a gente vai para o médico, geralmente é que a mulher levou, diga se não é verdade. Então, nós precisamos entender que se você não consegue identificar e fazer o diagnóstico dessas doenças, você está deixando passar muitas mulheres que têm a doença, que têm o diagnóstico de endometriose, e ninguém nunca nem vai direcionar que ela deve começar um tratamento. Então, esse é um detalhe extremamente importante. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que, fora esse pilar da alimentação, a gente sabe que a atividade física, por exemplo, também é extremamente importante. Só para vocês terem ideia, a gente sabe que o grande detalhe da endometriose, o grande detalhe da estratégia de tratamento é a gente tentar reduzir os níveis de estradiol. E aí, a atividade física de resistência, na qual a gente consegue manter uma frequência cardíaca da paciente em torno de 125 batimentos por um tempo ali de 40 minutos, este tipo de atividade física, ele é capaz de reduzir os níveis de estradiol na paciente. Então, sim, entender sobre alimentação saudável, entender sobre tipos de exercício físico, isso é fundamental. E eu não estou te dizendo que nós, médicos, devemos pegar e prescrever um treino para uma paciente, sob hipótese nenhuma, mas orientá-la, junto com o educador físico que faz o acompanhamento dela, que o tipo de treino é mais interessante, que ela faça um treino que mantenha a frequência cardíaca tal, que ela, se ela tiver a oportunidade de comprar uma cinta para a gente avaliar essa frequência cardíaca durante o treino, para que ela tenha pouca variabilidade da frequência, mantendo um nível ali de batimento de 125, 130 por mais de 40 minutos. Isso vai impactar na produção hormonal dela? Isso é fantástico, porque é uma estratégia que, com certeza, muitas pacientes nunca ouviram nos consultórios. Então, a paciente vai chegar no consultório e vai dizer: doutor, ninguém nunca me falou sobre isso. Então, da mesma forma como a alimentação, eu não vou fazer um cardápio para a minha paciente, tá? E várias pacientes minhas. Eu não vou fazer um plano alimentar, sob hipótese nenhuma, porque tem nutricionistas que estudaram só para isso, que fazem isso muito melhor do que eu, obviamente, e nós precisamos entender que o tratamento da endometriose é um tratamento multidisciplinar, nós precisamos de uma equipe. Né? Ninguém sozinho vai conseguir tratar uma paciente de forma completa, de forma adequada. Então nós precisamos sim, por isso esse nosso grande movimento de tentar disseminar conhecimento, disseminar conteúdo, de trazer cada vez mais profissionais de áreas afins, ter um bom psicólogo. A gente sabe que a endometriose, ela cursa com um risco aumentado de ansiedade, de depressão e de insônia. Então ter um psicólogo que tenha um olhar atento a essas mulheres, isso é fundamental para que não seja encarado, porque a mulher se cobra muito, ela se cobra porque ela não consegue engravidar, ela se cobra porque ela sente dor, ela se cobra porque ela não consegue ter relação sexual da forma, na posição que é interessante para o parceiro. Então todos esses detalhes geram uma ansiedade muito grande na paciente e geram descontentamento. Só para vocês terem ideia, existe um ciclo que chama Fear Avoidance Cycle. É um ciclo de a paciente tem medo de ter relação sexual para não sentir dor e ela evita a relação. Quando ela evita a relação, ela diminui a lubrificação. Quando ela diminui a lubrificação, ela causa mais dor se ela tentar, porque eu comentei esses dias, eu estava dando aula no Congresso Mundial no Rio,
E fugindo um pouco do escopo, mas só para descontrair, teve uma paciente minha que disse assim: ô, doutor André, o senhor já andou no toboágua sem água? Eu disse: andei não. Ela disse: pois é assim quando a gente não lubrifica e o marido já quer fazer a relação sexual, já quer começar a penetração sem ter lubrificação. Então, dentro desse Fear Avoidance Cycle, a paciente, muitas vezes, ela sente esse medo, isso gera ressecamento vaginal e isso começa a alterar todo esse ciclo e faz com que cada vez mais a paciente evite ter relação. Isso impacta muito negativamente, porque a paciente já tem uma dificuldade para engravidar. Quando ela vai ter relação sexual, ela dói, pouquíssimas vezes a paciente tendo endometriose consegue atingir o orgasmo. E a gente sabe que o orgasmo ele é fundamental, porque ele faz esse movimento de elevação e sucção do útero. Então, existem pequenos detalhes que, às vezes, a gente acha que isso é simples ou que não vai fazer diferença nenhuma na vida da paciente, mas que faz. E você, profissional da saúde, você, meu colega médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer que seja a sua especialidade que você está aqui, nós precisamos ser a pessoa que vai falar com a paciente, que vai dar esse tipo de instrução, que vai orientá-la, que vai direcionar que caminhos a paciente seguir. Porque cada vez mais essas pacientes com endometriose, elas se sentem soltas. Se vocês olharem no Google Trends, eu vou mostrar isso nas aulas também, quando você olha os picos de dúvidas na internet, são dúvidas sobre endometriose, porque as mulheres não escutam isso dentro dos consultórios médicos. E aí a paciente fica o tempo inteiro tendo que buscar: estou tentando engravidar, qual o melhor tratamento? Vai lá e pergunta ao Google. Tenho endometriose profunda. Eu até estava esse final de semana passada, na verdade, dando aula em Goiânia, e um colega me disse: André, a gente precisava mudar esse nome endometriose profunda, porque o nome endometriose profunda dá uma ideia de gravidade na cabeça da paciente, e isso é verdade. E a palavra tem um peso muito maior do que o que realmente ela é, porque veja, endometriose profunda, por definição, é aquele foco de endometriose que tem uma invasão maior que 5 milímetros. Você sabe o que é 5 milímetros? É metade dessa minha unha. Isso é 5 milímetros. Mas quando a paciente faz uma ressonância, ela pegou aqui e disse: endometriose profunda, ela já liga para as amigas: mulher, não vou conseguir engravidar nunca, tenho endometriose profunda, minha vida acabou. Porque ela acha que isso é quase um buraco negro, é uma coisa que está invadindo o corpo dela inteiro. E não é, gente. Então o nome, ele mata mais que a própria doença. Né? E a gente precisa, né? Tenho certeza que das pacientes que estão aqui, quando viram esse nome pela primeira vez, endometriose profunda, tinha certeza que ia morrer, que nunca mais ia dar nada certo na vida dela. E a gente precisa desmistificar. E a consulta de endometriose não é uma consulta rápida, porque uma das principais queixas das pacientes com endometriose é que elas não têm as suas dúvidas esclarecidas durante a consulta médica. Então, a paciente, ó, todo mundo aqui, eu gelei, eu fiquei com medo. É assim, é muito assustador esse nome. O nome mata mais que a própria doença. Né? Você pega e diz: pronto, acabou a endometriose profunda, eu tô acabado. Não é isso. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo em relação aos conceitos. A consulta de endometriose, ela é uma consulta diferenciada. Falando nisso, meus alunos do Método AV, esse final de semana eu mando para vocês a anamnese direcionada para paciente com endometriose. Falei disso e me lembrei que estou em dívida com vocês. A anamnese da paciente com endometriose, ela é diferenciada, porque o sono tem que ser levado em consideração. Então, o tipo de sono, a hora que a mulher inicia o sono, quanto tempo ela passa dormindo, o modo como ela acorda e como ela desperta, isso faz parte de uma anamnese bem feita, porque você consegue identificar se a paciente precisa de uma dose maior ou menor de melatonina. A melatonina tem uma ação antioxidante para a endometriose fantástica, 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 fantástica. Seja através de um sono de qualidade, seja através da reposição quando necessário. Então veja como a anamnese tem um impacto totalmente diferente. Não é uma consulta, está sentindo o quê? Dor, perfeito, endometriose, analgésico, anticoncepcional. Não é assim. Saber sobre o hábito intestinal dessa paciente, qual é a consistência das fezes, é um Bristol 3, é um Bristol 4, como é que se comporta? Essa paciente tem dor, ela tem sangramento nas fezes, como é que está a calprotectina fecal dessa paciente, quando necessário? Então, nós precisamos ter toda essa avaliação. Se a paciente tem um foco intestinal, você tem que investigar um pouco mais. Será que sua ressonância consegue ver isso? Então, são muitas perguntas que precisam ser feitas. Vocês viram que o tipo de alimentação e essas orientações em relação ao padrão da alimentação, ela tem uma importância muito grande. O tipo de atividade física, porque a gente sabe, ó, o sedentarismo ele não é permitido para quem tem endometriose. Tá aqui minhas pacientes, tem uns 3 ou 4 que eu já vi que tem endometriose, elas sabem que entra no meu consultório e se diz assim: se ela entrou na porta e não fazer atividade física, ela já vai sair da porta fazendo atividade física. Não tem como. Atividade física é mandatória. Estilo de vida saudável é mandatório. Sono de qualidade, mandatório. Alimentação limpa, mandatório. Não adianta. E a gente está falando de uma doença inflamatória. Tudo que te inflama agrava a doença. Tudo que te inflama te distancia do teu sonho. Seja o seu sonho ser mãe, seja, né, Ana? Seja o seu sonho
ter qualidade de vida, seja o seu sonho ter uma relação sexual sem ter dor, seja o seu sonho evacuar normalmente, porque quando você começa a lidar com pacientes com endometriose e começa a conversar com elas, às vezes o sonho da paciente era não ter fadiga. E ninguém nunca pensou em conversar sobre isso com a paciente, porque as pessoas não sabem que a fadiga é um sinal extremamente importante da mulher com endometriose que é negligenciado, tá? Então, detalhe para você, meu amigo médico que está aqui. Se você está lidando com a paciente, e sabe qual é a fadiga? Não é aquela fadiga, estou um pouquinho cansada, não. É a fadiga, a paciente fez a melhor definição da vida para mim esses dias no consultório. Ela disse, doutor André, sabe o que acontece? Eu acordo com preguiça de existir. Eu, por mim, eu passava uns diazinhos sem existir. Este é meu nível de cansaço. Nesse caso, investiga endometriose. E se a paciente tiver essa fadiga exacerbada, com preguiça de existir, lembrem disso, viu? Quando a paciente chegar no seu consultório dizendo que tem preguiça de existir, dê uma investigada em endometriose. E se essa paciente, acima de tudo isso, ela começar a ter qualquer outro sinal e sintoma, meu amigo, pelo amor de Deus, afaste que não é endometriose. Porque hoje em dia, nós sabemos que com o avanço da terapêutica e dos métodos diagnósticos, veja, quando eu fiz residência, a gente fazia cirurgia, Cátia, minha linda, quando a gente fazia cirurgia, a gente fazia cirurgia para fazer diagnóstico, porque o diagnóstico não é através da biópsia, então você tinha que fazer uma biópsia e olhar no microscópio, na histologia, e ver que aquilo era uma glândula ou um estroma de tecido endometrial fora do útero. Então, se aquilo ali acontecia, a gente dizia, tem endometriose, vamos começar o tratamento. Mas cada vez mais, a gente tem hoje a ressonância nuclear magnética com preparo intestinal e a ultrassom pélvico transvaginal com preparo intestinal em mãos habilitadas. Esses dois exames, eles têm valor preditivo positivo, ou seja, eles acertam a endometriose em 99,8%, é praticamente em todos os casos. E aí, claro, a gente sabe que lesões superficiais podem passar despercebidas? Pode sim. Pode ser que a paciente faça uma ressonância, venha uma ressonância branca, como se a paciente não tivesse nada, e a paciente tem a doença? Pode. E aí a gente tem que ter um bom senso. Nós vamos tratar os sintomas da paciente, tentando descobrir a causa. No momento em que a gente descobre a causa da paciente, o nosso olhar vira um pouquinho mais, porque o tratamento, às vezes me perguntam aqui nas caixinhas de perguntas, doutor André, qual o melhor tratamento para o meu caso? Mas eu não conheço o seu caso, eu não lhe conheço ainda. Então a gente não tem como opinar sobre o melhor tratamento fora de uma consulta médica. Por quê? O melhor tratamento passa por quando é que você quer engravidar? Qual é a sua idade? Você tem foco de endometriose no ovário? Como é que está a sua reserva ovariana? Como é seu hábito intestinal? Você já tem prole constituída? Qual é o seu padrão de alimentação? Porque isso tudo vai fazer uma diferença em relação à escolha do tratamento que a gente vai te propor. Então entenda, uma consulta de endometriose é uma consulta muito demorada. Muito demorada. Vocês podem ver agora, quando a gente for, no final desse mês, a gente tem uma coisa maravilhosa, né? Vocês sabem que eu tenho uma das minhas paixões da vida, é o meu curso de endometriose, e o grande objetivo desse curso é cada vez mais capacitar mais e mais profissionais para ter essa visão ampla do tratamento da endometriose, e a gente vai disponibilizar, tá? Porque à medida que os colegas, a gente está nessa primeira turma com quase 400 colegas, à medida que esses colegas estão terminando o curso, a gente vai gerar um mapa, tem um mapa do Brasil, e aí você vai clicar no seu estado e vai ter lá o nome do colega, qual é o endereço dele, o Instagram dele, o telefone do consultório para você procurar um colega mais próximo da sua cidade, no seu estado, que possa te ajudar com esse olhar amplo, entendendo que a endometriose é uma doença que vai muito além da prescrição de anticoncepcional. Então esse é um dos grandes movimentos que a gente quer fazer, né? Nós queremos, nas próximas turmas, a gente abre uma turma agora em junho, talvez, acho que no próximo ano a gente deve abrir mais uma, é aumentar a quantidade de colegas, de profissionais, que possam sim ter uma visão ampla e possam ajudar vocês, porque às vezes, eu sei, às vezes você quer passar comigo, mas minha agenda está para um tempo muito longe, mas tem vários outros colegas excepcionais, muito melhores do que eu, e que estão lá com a gente também, e todos esses colegas, eles têm essa mesma visão. Que entenda que o que diferencia os profissionais é muito mais o olhar que ele tem, é o olhar que nós temos em relação ao tratamento da doença. Porque as evidências científicas elas estão no PubMed. Você vai lá e você acessa o PubMed e está tranquilo, você consegue aplicar isso tudo na paciente. O problema é que nós estamos criando um grupo muito forte de profissionais que tem como uma missão mudar a qualidade de vida das mulheres com endometriose. Abraço, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa, abençoada. Beijo do Doctor. Tchau, tchau.